Andrew Carnegie. Esse é um nome que talvez não ressoe tão alto quanto o de outros titãs da indústria, mas sua história é uma das mais fascinantes e complexas de todos os tempos. Pense em alguém tão rico que seu patrimônio líquido equivalia a 2% de todo o produto interno bruto americano daquela época. É como se hoje uma única pessoa detivesse a riqueza equivalente a 2% de toda a economia dos Estados Unidos. Um valor que poucos, se é que algum, alcançaram. Este vídeo vai explorar a jornada incrível de um imigrante escocês, sem educação formal, que conseguiu acumular uma fortuna inimaginável e, ao mesmo tempo, deixar um legado controverso. Nossa história começa em Dunfermline, na Escócia, um lugar onde Andrew Carnegie nasceu em 1835. Ele veio de uma família de tecelões, um ofício que era a base da economia local. Mas a vida lá não era fácil. Pelo contrário, a família de Carnegie vivia na pobreza mais absoluta. Seu pai, William Carnegie, era um tecelão habilidoso. Mas a Revolução Industrial estava mudando o mundo rapidamente, e nem todos conseguiam acompanhar. A invenção do tear a vapor foi um golpe devastador para a família Carnegie e para muitos outros tecelões manuais. Máquinas podiam fazer o trabalho de dezenas de homens em uma fração do tempo e por um custo muito menor. O negócio de teares do pai de Andrew não conseguiu competir. Ele faliu. Eu imagino o peso disso sobre os ombros de um homem que tentava sustentar sua família. Andrew, ainda criança, viu a dor e a humilhação do pai, um homem trabalhador que se viu derrotado por um progresso que não podia controlar. Essa experiência, a falência e o sofrimento paterno, gravou-se profundamente na mente do jovem Carnegie. Ele nunca esqueceria o sabor amargo da pobreza e a impotência diante da mudança econômica. A esperança para os Carnegie, como para muitos europeus da época, estava além-mar. Em 1848, a família tomou uma decisão drástica. Venderam tudo o que tinham, que não era muito, e embarcaram em um navio rumo à América. Eles se estabeleceram em Pittsburgh, na Pensilvânia, uma cidade que estava começando a florescer como um centro industrial. A promessa da América era tentadora, mas a realidade inicial foi dura. A família ainda lutava para sobreviver. Andrew, com apenas 13 anos, percebeu que precisava fazer a sua parte. Não havia dinheiro para a escola. A prioridade era colocar comida na mesa. Então, ele abandonou os estudos e foi procurar trabalho. Seu primeiro emprego foi em uma fábrica de algodão, onde trabalhava como bobbin boy, trocando os carretéis das máquinas. Era um trabalho exaustivo, em um ambiente barulhento e perigoso, por apenas $1,20 por semana. Depois conseguiu um trabalho um pouco melhor, mas ainda assim pesado, em uma fábrica de caldeiras, onde tinha que manusear máquinas a vapor. A fumaça, o calor e o ruído eram constantes. Imagine um garoto de 13 anos imerso nesse ambiente industrial brutal, com as mãos sujas de graxa e o corpo cansado. Ele era apenas um entre milhares que buscavam uma vida melhor. Mas sua determinação e inteligência logo o fariam se destacar. Ele não sabia, mas cada dia nesse trabalho árduo estava moldando o homem que se tornaria um dos maiores industriais da história. Foi nesse cenário de trabalho pesado e poucas perspectivas que Andrew Carnegie encontrou sua primeira grande oportunidade. Aos 14 anos, ele conseguiu um emprego como mensageiro na Atlantic e Ohio Telegraph Company. Esse trabalho, que para muitos seria apenas um meio de vida, foi para Carnegie uma porta de entrada para um mundo novo. Sua função era entregar telegramas pela cidade de Pittsburgh, e isso o colocou em contato com uma variedade de pessoas e negócios. Carnegie tinha uma memória impressionante. Enquanto entregava as mensagens, ele começou a memorizar os nomes e os endereços de todos os comerciantes importantes da cidade. Ele não apenas entregava o telegrama, ele cumprimentava as pessoas pelo nome, perguntava sobre seus negócios e, aos poucos, foi construindo uma rede de contatos. Essa habilidade de memorizar e saudar as pessoas pelo nome era, na verdade, uma forma precoce de networking. Ele se tornou uma figura conhecida e, de certa forma, até querida na comunidade empresarial de Pittsburgh. Sua familiaridade com os empresários e suas rotinas
lhe dava uma visão privilegiada de como a cidade funcionava. Aos 17 anos, Carnegie já dominava o telégrafo. Ele era tão bom que conseguia ouvir as mensagens em código Morse e entendê-las sem precisar escrevê-las. Isso era uma habilidade rara e valiosa na época. Essa capacidade chamou a atenção de Thomas Scott, o gerente regional da Pennsylvania Railroad Company, que era então a maior corporação do mundo. Scott ficou impressionado com a inteligência e a dedicação do jovem Carnegie e o contratou. De repente, Andrew Carnegie estava trabalhando para a maior empresa do planeta, como secretário e telégrafo pessoal de Thomas Scott. Essa era uma mudança gigantesca para o garoto que havia começado em uma fábrica de algodão. A posição lhe oferecia uma oportunidade única de aprendizado. Scott se tornou um mentor para Carnegie, ensinando-lhe sobre administração de negócios, finanças e a complexidade das grandes operações. Ele viu em Carnegie um potencial que ia além da simples capacidade de enviar e receber mensagens. Foi Scott quem introduziu Carnegie ao mundo dos investimentos. Em um certo dia, Scott ofereceu a Carnegie a chance de investir em algumas ações. Carnegie não tinha dinheiro, mas Scott, vendo seu potencial, emprestou-lhe os fundos necessários. Esse foi o primeiro investimento de Carnegie e marcou sua verdadeira entrada no capitalismo. Ele investiu em uma empresa de carros-leito, a Woodruff Sleeping Car Company. O investimento foi um sucesso e Carnegie percebeu o poder de fazer o dinheiro trabalhar para ele. Esse primeiro investimento foi transformador. Ele mostrou a Carnegie que existiam outras formas de riqueza além do salário de um trabalhador. Ele entendeu que com o capital podia-se gerar mais capital. A partir daí, Carnegie começou a investir em outras empresas, sempre com a orientação de Scott e com sua crescente compreensão do mercado. Ele aprendeu a identificar oportunidades, a analisar riscos e a tomar decisões estratégicas. O telégrafo não era mais apenas um trabalho. Era uma janela para o mundo dos negócios, e ele estava aprendendo com os melhores. A relação com Scott não era apenas profissional. Era uma verdadeira mentoria. Scott não apenas o ensinou a investir, mas também a pensar como um empresário, a ver o panorama geral e a entender como as diferentes peças de uma grande corporação se encaixavam. Carnegie absorvia tudo como uma esponja. Ele via em Scott um exemplo de liderança e empreendedorismo, algo que ele ansiava replicar e, quem sabe, até superar. Sua ascensão de mensageiro a protegido de um dos homens mais poderosos da América foi rápida e impressionante. Mas era apenas o começo de uma jornada ainda maior. Ele estava construindo as bases para um império, tijolo por tijolo, ou melhor, telégrafo por telégrafo. Cada lição, cada conversa com Scott, cada centavo investido o aproximava do seu destino como um dos maiores industriais da história. A vida de Andrew Carnegie seguia um ritmo acelerado, mas um evento monumental estava prestes a abalar os Estados Unidos e a moldar seu futuro de maneiras inesperadas: a Guerra Civil Americana. Em meio ao caos e à divisão do país, Carnegie, já um homem de negócios com visão aguçada, foi convocado para servir à União. No entanto, sua mente já estava focada em oportunidades e estratégias financeiras, não em combate direto. Ele não era um homem feito para o campo de batalha. Assim, como muitos outros homens abastados da época, Carnegie pagou um substituto para lutar em seu lugar. Essa decisão, comum para quem tinha os meios, permitiu que ele continuasse a focar em seus empreendimentos, enquanto a nação se preparava para um conflito sangrento. Foi durante a Guerra Civil que Carnegie teve uma epifania. Ele observou a destruição generalizada de infraestrutura, especialmente as pontes de madeira que eram queimadas para impedir o avanço das tropas inimigas. Mais do que a destruição, ele enxergava a necessidade iminente de reconstrução. As pontes de madeira eram vulneráveis e ineficientes. O futuro, ele percebeu, estava nas pontes de ferro, mais resistentes e duradouras. Essa visão o levou a fundar a Keystone Bridge Company. Não era apenas uma empresa de construção, era um passo estratégico em direção ao controle de todo o processo produtivo. A grande sacada de Carnegie não foi apenas construir pontes de ferro,
mas sim controlar a cadeia de suprimentos. Para ter certeza de que teria o melhor ferro, com o menor custo e na quantidade necessária, ele decidiu que a Keystone Bridge Company deveria possuir suas próprias siderúrgicas. Essa era uma estratégia inovadora para a época. Em vez de depender de outras empresas para fornecer a matéria-prima crucial, ele se tornou seu próprio fornecedor. Isso lhe deu uma vantagem competitiva enorme. Ele não apenas garantia a qualidade do ferro, mas também eliminava intermediários, reduzindo custos e aumentando suas margens de lucro. Essa verticalização da produção significava que Carnegie não estava mais à mercê das flutuações de preço ou da disponibilidade de outras empresas de mineração e siderurgia. Ele tinha controle total sobre a produção, desde a matéria-prima até o produto final. Isso permitiu que ele otimizasse cada etapa do processo, garantindo eficiência e consistência. O controle era a palavra-chave, e Carnegie a aplicava com maestria. Além disso, suas conexões no mundo ferroviário, cultivadas desde os tempos de mensageiro e mais intensamente durante seu período com Thomas Scott na Pennsylvania Railroad, foram cruciais. Ele conhecia os principais tomadores de decisão, os engenheiros e os gerentes de ferrovias em todo o país. Essas relações se transformaram em contratos lucrativos para a construção de pontes. Ele não apenas construía as pontes, mas também as vendia para as ferrovias que as usariam, criando um ciclo virtuoso de negócios. O modelo de negócio que Carnegie estava construindo era uma tríade poderosa: mineração de ferro, construção de pontes e venda de infraestrutura ferroviária. Era um ecossistema autossuficiente que lhe dava um poder imenso sobre o mercado. Ele não estava apenas vendendo um produto, estava vendendo uma solução completa, com a garantia de qualidade e eficiência que só o controle total da produção poderia oferecer. Essa abordagem holística e integrada foi fundamental para o seu sucesso. Enquanto a guerra se arrastava e o país se curava de suas feridas, Carnegie estava discretamente construindo as fundações de seu império industrial. Ele via a destruição como uma oportunidade, a necessidade como um motor para a inovação. Sua mente estava sempre calculando, sempre buscando a próxima vantagem, o próximo passo para consolidar seu poder e sua riqueza. As pontes de ferro não eram apenas estruturas de metal, eram símbolos da nova era industrial, que ele estava ajudando a construir, e cada uma delas representava um degrau em sua ascensão imparável. A experiência da guerra, embora não vivida diretamente no campo de batalha, foi um catalisador para a sua genialidade empresarial, solidificando sua visão de um futuro construído sobre o ferro e a eficiência. Depois de consolidar sua posição com as pontes de ferro e as siderúrgicas, Carnegie sentiu que era hora de expandir seus horizontes. Ele decidiu que Pittsburgh, embora fosse o berço de suas operações industriais, não era o centro do universo financeiro e das oportunidades. Assim, ele se mudou para Nova York, esperando encontrar novos ares e interagir com os grandes empresários da época. Imaginou que a cidade seria um caldeirão de mentes brilhantes, onde ideias floresceriam e negócios ainda maiores seriam forjados. No entanto, a realidade de Nova York foi um choque para Carnegie. Ele esperava um ambiente de inovação e progresso, mas o que encontrou foi uma elite que ele descreveu sem rodeios como canalhas. Ele percebeu que muitos dos ricos nova-iorquinos estavam mais interessados em exibir sua fortuna do que em criar algo de valor duradouro. Essa percepção o deixou desiludido e fez com que ele refletisse profundamente sobre o propósito de acumular tanta riqueza. Foi nesse período que ele escreveu uma nota pessoal, um tipo de manifesto para si mesmo. Nela, Carnegie prometia que se aposentaria aos 35 anos para se dedicar a causas sociais e filantrópicas, usando sua fortuna para o bem maior da humanidade. Essa era uma ideia ousada para um homem que ainda estava no auge de sua fase de acumulação, mas mostrava uma consciência que o diferenciava de muitos de seus pares. Enquanto Carnegie ponderava sobre o futuro de sua fortuna e seu papel na sociedade, uma revolução silenciosa estava acontecendo no mundo da metalurgia, a invenção do conversor Bessemer. Esse processo revolucionário permitia a produção em massa de aço
de forma muito mais barata e eficiente do que nunca. Antes, o aço era um material caro e difícil de produzir, usado apenas em aplicações muito específicas. Com o Bessemer, o aço se tornou acessível e seu impacto foi gigantesco. De repente, era possível construir arranha-céus que desafiavam o céu, pontes mais longas e resistentes e ferrovias mais duráveis. O aço tinha o poder de transformar paisagens urbanas e impulsionar a infraestrutura de uma nação. Carnegie, com sua visão aguçada para oportunidades, não hesitou. Ele agiu rápido, demonstrando mais uma vez sua capacidade de antecipar o futuro. Ele não apenas abraçou a nova tecnologia, mas foi um dos primeiros a construir usinas de aço nos Estados Unidos que utilizavam o processo Bessemer em grande escala. Ele sabia que o futuro era do aço e estava determinado a ser o principal fornecedor desse material milagroso. Para isso, Carnegie não poupou esforços nem recursos. Ele contratou os melhores engenheiros e arquitetos que conseguiu encontrar, pessoas que entendiam a nova ciência da metalurgia e podiam projetar e operar usinas de última geração. Sua obsessão por eficiência era lendária. Ele exigia o máximo de seus funcionários e de suas máquinas. As usinas de Carnegie eram verdadeiros templos da produtividade, onde cada processo era otimizado para extrair o máximo de cada libra de minério de ferro. Ele investia pesadamente em tecnologia de ponta, sempre buscando aprimorar a produção e reduzir custos. Essa busca incessante pela eficiência, no entanto, tinha um custo humano. As condições de trabalho em suas usinas eram brutais. Os funcionários trabalhavam 364 dias por ano, com apenas o 4 de julho de folga. Era uma rotina exaustiva e perigosa, mas Carnegie acreditava que a produtividade máxima era a chave para o sucesso e para a construção do império que ele tanto almejava. Ele via o trabalho duro como um meio necessário para um fim maior: o progresso e a prosperidade que o aço traria para a nação. A promessa juvenil de se aposentar para a filantropia parecia, por enquanto, um sonho distante, ofuscado pela fumaça e o barulho das fornalhas de aço. Carnegie, em sua busca incansável por eficiência, via as máquinas como a solução ideal para muitos dos problemas que a mão de obra humana apresentava. Máquinas não dormiam, não pediam aumento e, o mais importante para ele, não se sindicalizavam. Elas podiam trabalhar sem parar, dia e noite, sem reclamações, e produziam com uma consistência que os trabalhadores, por mais dedicados que fossem, dificilmente conseguiriam igualar. Essa visão pragmática, quase fria, era a base de sua filosofia de negócios. Ele acreditava que, ao substituir o trabalho manual por máquinas sempre que possível, ele não apenas aumentava a produtividade, mas também reduzia a dependência de uma força de trabalho que, em sua opinião, era volátil e exigente. Mas Carnegie não era apenas um industrial implacável, ele era também um mestre vendedor, um verdadeiro gênio do marketing. Um exemplo claro disso foi a forma como ele nomeou sua primeira grande usina de aço. Em vez de dar a ela um nome genérico, ou que remetesse a si mesmo, ele a batizou de Edgar Thomson Steel Works. Edgar Thomson era o presidente da Pennsylvania Railroad, uma das maiores e mais influentes companhias ferroviárias da época, e um cliente em potencial de peso. A motivação por trás dessa homenagem era clara: bajular um cliente importante para garantir futuros pedidos. Carnegie entendia que, no mundo dos negócios, as relações pessoais e o reconhecimento podiam valer tanto quanto a qualidade do produto. A estratégia de Carnegie funcionou perfeitamente. Pouco depois de a usina ser nomeada, a Edgar Thomson Steel Works recebeu seu primeiro grande pedido: 2.000 trilhos de aço da própria Pennsylvania Railroad. Foi um golpe de mestre, que não só validou sua tática de marketing, mas também garantiu um fluxo de receita vital para a nova empresa. A nomeação da usina era muito mais do que um simples artifício, era parte de uma estratégia de relações públicas bem elaborada, projetada para criar e fortalecer laços com os principais compradores de aço do país. Ele sabia que, em um mercado competitivo, a lealdade do cliente era um ativo inestimável. Carnegie não parou por aí.
Ele continuava a realizar outros atos públicos, sempre com o objetivo de gerar dividendos, seja em forma de boa vontade, publicidade ou diretamente em novos negócios. Ele era um showman nos negócios, entendendo que a percepção pública e as conexões eram tão importantes quanto a produção eficiente. Sua reputação crescia e, com ela, o império do aço. Para gerenciar o crescente volume de suas usinas e para lidar com a parte mais dura dos negócios, Carnegie fez uma parceria crucial. Ele contratou Henry Clay Frick, um executivo conhecido por sua implacabilidade e por sua capacidade de cortar custos sem rodeios. Frick era o contraponto perfeito para Carnegie. Enquanto Carnegie era o visionário, o estrategista e o mestre das relações públicas, Frick era o executor, o homem que não tinha medo de tomar decisões impopulares para garantir a lucratividade. Juntos, eles formaram uma equipe formidável, uma força quase imparável no cenário industrial americano. A força da equipe Carnegie-Frick residia justamente nessa complementaridade. Um visionário com talento para o marketing e um gerente brutalmente eficiente. Essa combinação permitiria que a Carnegie Steel Company dominasse o mercado, mas também levaria a confrontos e decisões que manchariam a reputação de ambos. A aliança deles era uma máquina bem azeitada, focada na maximização dos lucros, não importando o custo humano. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo e o próximo passo seria eliminar a concorrência. Com Frick ao seu lado, Carnegie tinha a ferramenta perfeita para implementar suas táticas mais implacáveis e agressivas no mercado. Eles não apenas buscavam superar a concorrência, eles queriam esmagá-la. Um exemplo notório dessa abordagem foi o caso da usina de Duquesne. Duquesne era uma concorrente de menor porte, mas que representava uma ameaça potencial, e Carnegie não tolerava ameaças. A estratégia para eliminá-la foi astuta e cruel. Carnegie e Frick começaram a espalhar rumores no mercado de que o aço produzido pela usina de Duquesne era de qualidade inferior, defeituoso. Eles usavam termos técnicos para assustar os clientes, falando sobre a falta de homogeneidade no metal, implicando que o aço de Duquesne não tinha a mesma resistência e durabilidade do aço da Carnegie Steel. Claro, não havia prova alguma para essas alegações. Era pura guerra psicológica. O objetivo era claro: reduzir as vendas da Duquesne, minar a confiança de seus clientes e forçar a usina à falência. A reputação é tudo no mundo dos negócios, e Carnegie sabia como manipulá-la. Enquanto os rumores corroíam a base de clientes da Duquesne, Carnegie e Frick deram o golpe final. Começaram a reduzir drasticamente os preços de seu próprio aço, tornando quase impossível para a Duquesne competir. Eles estavam dispostos a operar com margens mínimas, ou até mesmo com prejuízo temporário, apenas para esgotar os recursos de seus rivais. A pressão era imensa, insustentável para uma empresa menor. Não demorou muito para que a Duquesne, sufocada pela queda nas vendas e pela impossibilidade de competir em preço, fosse forçada a vender. Carnegie, previsivelmente, foi o comprador. Ele adquiriu a usina por uma fração do que ela realmente valia, um preço de liquidação. Para Carnegie, essas eram as regras de engajamento. Ele acreditava que, no capitalismo selvagem da época, era preciso fazer o que fosse preciso para vencer. A competição não era um jogo justo, era uma batalha pela sobrevivência, e ele não tinha escrúpulos em usar todas as armas à sua disposição. Ele via isso como uma demonstração de inteligência e perspicácia empresarial. No entanto, o preço dessa crueldade seria pago no futuro, tanto em sua própria reputação quanto nas relações com seus trabalhadores. Com a Duquesne fora do caminho e agora sob seu controle, Carnegie e Frick voltaram sua atenção para a otimização de suas próprias operações. A usina de Homestead, uma de suas joias da coroa, foi o próximo alvo. Milhões de dólares foram investidos para modernizá-la, equipá-la com a tecnologia mais avançada e torná-la um modelo de eficiência. A ideia era que cada etapa do processo de produção de aço fosse a mais rápida, barata e produtiva possível.
Eles queriam que Homestead fosse a usina mais eficiente do mundo, capaz de produzir aço de alta qualidade a um custo insuperável. Mas apesar de todo o investimento em máquinas e tecnologia, havia um custo que ainda incomodava Carnegie e Frick: a mão de obra. Os salários dos trabalhadores representavam uma parcela significativa dos custos operacionais, e para dois homens obcecados com a maximização da eficiência e do lucro, isso era um problema a ser resolvido. Os trabalhadores, com suas demandas por melhores condições e salários, eram vistos como um obstáculo à produtividade máxima. O próximo alvo de otimização, portanto, não seriam as máquinas, mas sim os homens que as operavam. A questão dos custos de mão de obra se tornaria o próximo campo de batalha, e as táticas implacáveis que eles usaram contra a concorrência seriam agora direcionadas para seus próprios empregados. A tensão estava crescendo, e a fase seguinte seria ainda mais explosiva. Andrew Carnegie estava agora diante de um dilema complicado. Por um lado, ele cultivava uma imagem pública de filantropo e defensor dos trabalhadores, alguém que havia ascendido da pobreza e entendia as dificuldades da classe operária. Por outro lado, sua obsessão por eficiência e lucro o levava a procurar maneiras de cortar custos, e a mão de obra era um alvo óbvio. Ele não queria ser visto como o homem que esmagava os trabalhadores, mas também não podia ignorar o que considerava uma ineficiência em seus custos operacionais. A solução para esse conflito de interesses foi típica de Carnegie. Ele delegaria a parte suja do trabalho a outra pessoa, mantendo suas próprias mãos limpas, ou pelo menos parecendo limpas. Essa tarefa ingrata recaiu sobre Henry Clay Frick. Carnegie encarregou Frick de implementar os cortes salariais e outras medidas de redução de custos na usina de Homestead. Era a Frick que caberia enfrentar a fúria dos trabalhadores e a opinião pública. Para se distanciar ainda mais do inevitável confronto, Carnegie decidiu que era a hora perfeita para uma longa viagem à Escócia, sua terra natal. Ele alegou que precisava de um descanso, que estava cansado e que precisava se reconectar com suas raízes. Na realidade, era uma estratégia calculada para se ausentar da fábrica durante o período mais tumultuado, deixando Frick para lidar com as consequências diretas de suas decisões. Assim que Carnegie partiu, Frick agiu. Os cortes salariais foram anunciados, afetando cerca de 10.000 trabalhadores em Homestead. Era uma medida drástica que atingiu em cheio uma força de trabalho já insatisfeita. A tensão social em 1892, ano em que esses eventos ocorreram, era palpável. A disparidade de riqueza entre os donos das indústrias e os operários havia crescido exponencialmente. Os trabalhadores sentiam que os ricos como Carnegie acumulavam fortunas imensas às suas custas, enquanto eles próprios lutavam para sobreviver com salários cada vez menores. A ideia de um sindicato, uma organização que pudesse dar voz e poder de barganha aos operários, ganhava força e se tornava uma necessidade em suas mentes. Frick, conhecido por sua intransigência, não apenas impôs os cortes salariais, mas também exigiu mais horas de trabalho, sem qualquer aumento proporcional na remuneração. Em alguns casos, a redução salarial vinha acompanhada de um aumento na jornada. Era uma afronta direta à dignidade dos trabalhadores que, já exauridos, viam suas condições piorarem ainda mais. A mensagem de Frick era clara. A empresa ditava as regras e os trabalhadores que não aceitassem seriam substituídos. Ele acreditava que a mão de obra era um recurso como qualquer outro, a ser explorado da forma mais eficiente possível para maximizar os lucros da Carnegie Steel. Essa postura de Frick e a ausência estratégica de Carnegie criaram um barril de pólvora em Homestead. Os trabalhadores, que já vinham se organizando e discutindo suas condições, sentiram que não tinham mais nada a perder. A demanda de Frick por mais trabalho por menos dinheiro foi a gota d'água. As negociações com o sindicato despencaram e a gerência se recusou a ceder em qualquer ponto. A usina de Homestead, um símbolo da pujança industrial americana, estava prestes a se tornar o palco de um dos conflitos trabalhistas mais violentos e importantes da história dos Estados Unidos. A greve que se seguiria não apenas mancharia a reputação de Carnegie,
mas também deixaria uma marca indelével nas relações entre capital e trabalho no país. Os desdobramentos seriam sangrentos e teriam repercussões que iriam muito além dos portões da fábrica de aço. Carnegie, mesmo a milhares de quilômetros de distância, não conseguiria escapar do legado de suas escolhas.